Muito bom dia a todos os que estão conectados através do satélite Amazonas e o satélite Eutelsat 8. Hoje, sábado 24 de maio deste ano 2025. Nos diz nas Sagradas Escrituras, no livro aos Romanos, no capítulo 11, versículo 25 em diante, diz: Não quero, irmãos, que ignoreis este segredo, para que não presumais de vós mesmos, que o endurecimento veio em parte a Israel, até que a plenitude dos gentios haja entrado. E assim todo Israel será salvo. Como está escrito: de Sião virá o libertador, e desviará de Jacó as impiedades. Este será meu pacto com eles, quando eu tirar os seus pecados. Assim que quanto ao Evangelho são inimigos por causa de vós, mas quanto à eleição, amados por causa dos patriarcas. Pois os dons e a vocação de Deus são irrevogáveis. Assim como vós também outrora fostes desobedientes a Deus, mas agora alcançastes misericórdia pela desobediência deles, assim também estes agora foram desobedientes, para igualmente alcançarem misericórdia pela misericórdia a vós demonstrada. Pois Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, a fim de para com todos usar de misericórdia. Ó profundidade das riquezas, tanto da sabedoria como da ciência de Deus! Quão insondáveis são os seus juízos, e quão inescrutáveis os seus caminhos! Quem compreendeu a mente do Senhor, ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele, para que lhe seja recompensado? Porque dele, e por ele, e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém. A unção da noiva, depois que a porta dos gentios está fechada. Podem sentar por uns minutos. Nos diz na mensagem Tempo de Estar Unânimes, a qual o Dr. William Souto Santiago pregou 9 anos depois da partida do reverendo William Branham, em 3 de maio de 1974, onde ele aí nos diz: Estamos no tempo maior e mais glorioso de todos os tempos, como estiveram os apóstolos naquele tempo. Tínhamos pensado e estivemos esperando a perseguição, o aperto, e dizíamos: e como virá esse aperto? Você quer saber como virá e por que virá? Pois veja, quando Deus opera numa ocasião, a próxima ocasião que opera da mesma maneira. E o diabo, quando faz as coisas contra o plano de Deus, as faz também da mesma maneira. Ele, se funcionou lá, ele, se conseguiu fazer algo lá, tratará novamente de fazer algo da mesma maneira. E quando o povo de Deus faz uma coisa, o diabo combate da mesma maneira. Quando o povo de Israel, quando o povo de Deus lá no tempo dos apóstolos começou a proclamar salvação no nome do Senhor Jesus Cristo, começou a pregar um evangelho diferente à pregação da lei, muito contrário à lei, e um nome novo, apontando que esse era o nome de Deus, assinalando, apontando que esse era o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pois recorde, não estamos pregando outro Deus, como também os apóstolos não estavam pregando outro Deus. Eles estavam pregando o mesmo Senhor do Antigo Testamento, do qual falou Moisés, mas agora com um nome novo para esse tempo. E agora chegou o tempo em que o Senhor disse: eu tenho um nome novo, eu tenho um nome novo, e vou colocar também meu nome novo sobre aqueles meus filhos, sobre os vencedores. Vou dar uma pedrinha branca, e na pedrinha branca vou dar um nome novo. Agora vejam,
esse nome novo, o qual é prometido em Apocalipse, que é colocado sobre o vencedor neste tempo final. Vejam, no cumprimento da sua vinda, porque o nome está no anjo. E o anjo está encarnado nesse instrumento. Consequentemente, esse instrumento tem o nome eterno de Deus. Agora, na primeira vinda do Senhor, vejam, ali esteve o verbo, a palavra, o anjo do pacto encarnado nesse véu de carne chamado Jesus. E o nome, como disse em Êxodo, capítulo 23, nos diz, versículo 20 em diante diz: Eu envio o meu anjo adiante de ti para te guardar pelo caminho e te levar ao lugar que te preparei. Guarda-te diante dele e ouve a sua voz. Não te rebeles contra ele, ele não perdoará a vossa rebeldia, pois nele está o meu nome. O nome de Deus está no anjo do pacto, o qual, quando se fez carne, foi chamado pelo nome Jesus. Agora vejam, Jesus tinha aparecido por ali alguns que se chamavam Jesus. Consequentemente, vejam vocês que qualquer um que colocasse o nome Jesus em uma pessoa por ali ia ser primeiramente um imitador, e também podia dizer ali João Batista, podia dizer, quem colocar por nome Jesus em uma pessoa estará contra o que Deus estaria manifestando, porque ele não virá com o nome Jesus. Agora, aí aparentemente há uma contradição, porque sim veio no nome de Jesus, mas vejam que ele era Senhor Jesus Cristo. Ou seja, ele foi feito Senhor e Cristo. Ele foi Senhor Jesus Cristo. Consequentemente, não era o nome Jesus. Havia um mistério aí, o qual, sim, qualquer pessoa podia colocar Jesus em uma pessoa e estava incorreto. Agora, isso é paralelo em tudo. Como também faz pouco tempo estivemos lendo em um dos estudos onde ele nos mostrou que qualquer que colocasse por nome José em uma pessoa estaria primeiramente imitando, e também ele disse aí que não se chamaria José. Mas vejam, é pela mesma linha o qual vimos na primeira vinda do Senhor o nome Jesus, o qual veio o anjo do pacto em sua primeira vinda e foi chamado esse véu de carne Jesus de Nazaré, o carpinteiro de Nazaré, o qual Deus depois o fez Senhor e Cristo. Agora vejam, o irmão Branham nos falou na mensagem, o único lugar provisto por Deus para adorar. Ele nos diz ali, Deus não colocou seu nome em mim. Agora, o nome tem que estar no lugar santíssimo. Não pode estar no lugar santo, tem que estar no lugar santíssimo. E, consequentemente, quando ele nos falou na página 134 do Livro dos Selos, e ele nos mostra ali e nos diz, quando este Espírito Santo que temos chegue a se encarnar, diz o que está em nosso meio agora mesmo, na forma do Espírito Santo, quando ele chega a ser encarnado na pessoa de Jesus Cristo, porque, vejam vocês, é o Espírito Santo, o anjo do pacto, o anjo do Senhor, o anjo de Jesus, o qual, ao se encarnar, pois tem que vir com esse nome novo que recebeu quando subiu ao céu.
Agora, então nós o coroaremos como Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Ou seja, o receberemos, o identificaremos como o Senhor em sua vinda. E vejam, o Dr. William Soto Santiago na mensagem que pregou umas palavras que ele pregou no velório, num lugar onde se esteve velando o corpo onde morou nosso amado irmão Júlio Cruz Lopes. Ele ali nos diz, vejam, outro caso, o reverendo William Branham, na forma que partiu, qualquer pessoa também poderia pensar, se tivesse sido um profeta, um mensageiro de Deus, teria partido em outra forma. Mas a forma, Deus a determina. E nisso não podemos nós nos meter. Ele foi o precursor da segunda vinda de Cristo. Vejam, ele era batista. Dos batistas foi que ele começou se convertendo a Cristo, ou seja, William Branham Batista. Ou se quiserem ver de outra forma mais clara, Branham o Batista, precursor da segunda vinda de Cristo. Vem, ou seja, que há um paralelo aí. Consequentemente, o nome que a noiva tem na primeira vinda do Senhor não era João Batista. E o nome que a noiva neste tempo final não pode ser Branham ou Batista, ou William Branham ou Batista. Vem o simples que é tudo é paralelo. Paralelo em tudo. Por isso, qualquer ministro que disser a uma pessoa que o nome novo é William Marion Branham está equivocado. Tão simples assim. A revelação que os trovões estão dando a conhecer no ensinamento sobre carpa e está abrindo esse mistério, qual ele tinha dito, que na pregação do ensinamento sobre carpa ia estar sendo dado a conhecer o mistério do sétimo selo e o mistério de um nome novo. Agora vejam. E aqui isso foi umas palavras ali, nesse lugar, onde estávamos e talvez muitos passaram despercebido, mas vejam como Deus tudo está dando a conhecer no momento que tem que dar a conhecer, para que os escolhidos não sejam enganados. Agora continua dizendo, vejam, ele era batista, dos batistas foi que ele começou se convertendo a Cristo, ou seja, William Branham Batista. Ou se quiserem ver de outra forma mais clara, Branham ou Batista, precursor da segunda vinda de Cristo. Vem, ou seja, que há um paralelo aí. Se há um paralelo aí, todo aquele que disser que é um Branhamita está se identificando com o precursor da segunda vinda do Senhor. E é identificado nesse grupo, com o nome do mensageiro desse grupo. Agora continua dizendo o nosso irmão William. Agora podemos ver porque ele teve que ser batista em seu começo. E sempre ele falava de que ele era batista. Quando necessitava falar entre os batistas, foi que ele começou também seu ministério. Assim que podemos ver isso que não tínhamos visto antes. Porque vejam vocês, Deus vai dando uma revelação atrás de revelação. O mensageiro não dá tudo de uma vez. E isso foi em 2014. E ele diz que não tinha sido visto isso antes. Vejam, aí Deus esteve dando isso ao mensageiro para passá-lo ao povo. Assim que podemos ver isso que não tínhamos visto antes. Lá, João Batista. E aqui, William Branham ou Batista. Isso significa que se veio o precursor da segunda vinda, a segunda vinda de Cristo está muito perto. Agora vejam vocês, em 2014, para o cumprimento da vinda do Filho do Homem com seus anjos, não tinha se realizado, mesmo que o instrumento estava já ali, já chegando a essa etapa onde Deus ia começar esse ministério messiânico, com um do meio do povo que ele já tinha preparando fazia tempo para o cumprimento dessa promessa. Tinha que estar no meio do povo.
Agora vejam, diz, isso significa que se veio o precursor da segunda vinda, a segunda vinda de Cristo está muito perto. E a mensagem que ele trouxe da parte de Deus é a que introduz a Cristo em sua segunda vinda. Não há outra mensagem a não ser a que ele trouxe, a que introduz Cristo em sua segunda vinda. Ou seja, que, como está dito por Deus, pelo Espírito Santo, através do reverendo William Branham, assim será a segunda vinda de Cristo. Porque isso é o que está prometido na Escritura, portanto, será como diz a Bíblia. Porque o reverendo William Branham, o que falou foi o que diz a Bíblia. Assim que podemos ver que estamos muito perto. E o que podemos fazer? Nos preparar para dar as boas-vindas a Cristo em sua segunda vinda. Agora vejam. Como ainda não tinha se cumprido essa promessa aí nesses dias, ou seja, ainda Deus não tinha começado esse ministério messiânico com um instrumento no qual ele cumpriria a segunda vinda do Senhor. Diz, já os que vêm com ele, aos nossos familiares, assim como vocês têm famílias, pessoas que partiram crentes e os estão esperando, e eu também. Agora vejam, como a mensagem que o reverendo William Branham trouxe é a que introduz a segunda vinda do Senhor. Por isso, na página 119 do parágrafo 1058, ele diz, talvez eu não farei. Diz, eu não morrerei de velho até que ele esteja aqui. Por quê? Porque para 1974 ele teria 65 anos. Um homem ainda jovem, podemos dizer. E nesse ano, vejam, no meio da igreja, Deus estava levantando, ou seja, estava dando começo ao cumprimento do sétimo selo. Como foi o nascimento lá 2000 anos atrás, o começo do sétimo selo foi com um nascimento. E ele disse que o começo do sétimo selo na primeira vinda do Senhor foi com o nascimento de Jesus. O nascimento da segunda vinda do Senhor, o sétimo selo, em seu começo é com um nascimento. Portanto, em 1963 ainda não tinha nascido esse corpo no qual Deus estaria cumprindo essa promessa. E ele disse, talvez eu não estarei, mas esta mensagem introduzirá Jesus Cristo ao mundo, ou seja, que ele está dando a conhecer, profetizando, que mais adiante estaria nascendo o cumprimento da vinda do Senhor. Vem o simples que é tudo. Agora, continua dizendo aqui, nessa mensagem que estamos lendo, Tempo de Estar Unânimes, diz... Agora vejam aí, vimos que se ele vem com um nome novo, não pode ser o nome do precursor. Tem que ser o nome no qual o anjo do pacto, quando se faz carne, aí está o nome eterno de Deus, o qual tem uma forma, uma maneira na qual não podia ser José Branham, vem? Por isso ele aí dizia, não vão colocar José porque não vem com o nome José. Está se referindo a José Branham. Mas tudo é tão simples que Deus esconde esses mistérios e são dados a conhecer somente à igreja noiva. Os demais vão dizer que é uma heresia. Agora vejam, continua dizendo ele aqui. Assim que estamos na mensagem Tempos de Estar Unânimes, assim que quando falaram um dia assim como naqueles tempos, escutarão a proclamação da mensagem de redenção, não, mas do que? Não é uma mensagem de redenção, não é uma mensagem para a salvação, não é uma mensagem para a salvação. O mundo já cruzou a linha, é uma mensagem diferente. Vejam, por isso é que ele nos falou. Vamos ver aqui em 3 lugares para ter 3 testemunhas. 3 lugares onde ele nos fala na mensagem o ramo que produz fruto desde a raiz da árvore. Ele aí diz, pregada em 16 de fevereiro. Vamos ver aqui a data. Essa não tem data por aqui, vamos ver.
Desse estudo nós lemos, mas esse não tem aqui a data. Mas veja, nessa mensagem, depois coloco aí no estudo, diz... E também essa terceira etapa operará para as virgens insensatas, operará também para os 144 mil hebreus e também operará para os perdidos. Não para a salvação para os perdidos, porque já terá se fechado a porta da misericórdia no céu, e já não haverá mais tempo para entrar a fazer parte do corpo místico de Cristo, obtendo consequentemente primeiro novo nascimento, mas que então será para que tomem força para passar pela grande tribulação e dar suas vidas na grande tribulação. Vejo em outro lugar, na mensagem de 23 de outubro de 2015, ele diz aí na mensagem nos preparando para o que virá. Ele diz, aí é que nesse tempo final aparecerá o Filho do Homem, para que estejamos em pé diante do Filho do Homem. Essa é a maior coisa das que acontecerá para a bênção dos crentes em Cristo. Para as virgens insensatas haverá uma oportunidade, sim, mas já não para a transformação em rapto, mas para que sua fé se afirme e deem suas vidas durante a grande tribulação. Porque o anticristo, a besta, vai martirizá-los, vai matá-los e vai também martirizar 144 mil hebreus, 12 mil de cada tribo. E também, na mensagem Como Conhecer o que Ainda Não Está Escrito, veja aí também nos diz... E agora, para a transformação física, será sob o começo da dispensação do reino, que se abrirá. Para esse tempo, sob essa manifestação plena de Cristo em sua igreja, Cristo já estará fora do trono de intercessão. Já terá completado sua igreja e para esse tempo ainda, vejam vocês, encontramos que haverá pregação, haverá chamamento ao altar, muitas pessoas recebendo a Cristo e se preparando para passar pela grande tribulação. Portanto, vemos que isso foi mostrado na visão que foi mostrada ao reverendo William Branham, onde viu pregação e chamamento ao altar também. Mas recordem que tudo é um entrelace e, primeiramente, se estará dando a conhecer na pregação todo esse mistério do sétimo selo, qual é o que Deus está fazendo, e depois vai ir se entrelaçando tudo isso agora para os que estarão recebendo nesse tempo essa oportunidade de salvação. Vejam vocês, não é para nascer de novo e obter o novo nascimento e obter assim a promessa da transformação. Esse grupo, já nesse tempo, onde virá multidão de pessoas não crentes na mensagem, ou alguns simpatizantes, mas não crentes, mas que são desse mundo denominacional. Aí, eles tomarão força para passar pela grande tribulação. Antes disso, muitas coisas estarão ocorrendo no meio da noiva, o qual já estamos vendo que é a pregação, mas vamos ver como Deus vai ir atuando até que chegue esse entrelace a esse grupo que não vai ser transformado. Agora, todos aqueles que se colocarem, ou ministros que coloquem o povo olhar para trás outra vez e fazer chamamentos sob a dispensação da graça, a qual está fechada, e nesse tempo final se coloque em fazer chamamentos para batizá-los em água, ou no nome do Senhor Jesus Cristo, dizendo que a porta ainda está aberta, aí estão contra o que Deus já falou, de que a dispensação da graça está fechada. Ninguém pode abrir essa porta. É quem abre e ninguém fecha, e é quem fecha e ninguém abre. E isso o faz o anjo do pacto, em carne humana neste tempo final. Tão simples assim. Por isso o povo tem que estar olhando para onde foi dito que olhassem e que escutassem ao ensinamento sob carpa. Tudo
está falado. As instruções foram dadas, pois agora o escolhido de Deus, quem vai ser transformado, vai estar olhando a esse lugar. Quem não vai ser transformado, consequentemente, não vai estar olhando esse lugar e vai estar olhando outro lugar, para que assim possa então Deus cumprir neles o que eles vão receber. Porque então não seria justo que estejam olhando e que Deus depois não os transforme. Cada um vai lutar pelo que vai receber. Tão simples assim. Agora diz, já terá completado sua igreja e para esse tempo, ainda vejam vocês, encontramos que haverá pregação, haverá chamamento ao altar, muitas pessoas recebendo a Cristo. Aí é a parte onde neste tempo final é recebendo o ungido. Ao profeta mensageiro dispensacional, para que tomem força, para que na grande tribulação não sejam selados pela besta, porque uma vez que a pessoa rejeita a misericórdia de Deus pela última vez, aqueles que não serão transformados automaticamente recebem a marca da besta. Pela incredulidade ao profeta mensageiro, ao verbo encarnado neste tempo final. Muitas pessoas recebendo a Cristo e se preparando para passar pela grande tribulação. É uma preparação. O que nesse tempo, qual a oportunidade será para esse grupo denominacional. Agora continua dizendo aqui na mensagem, tempo de estar unânimes, diz. E como vão aparecer com uma mensagem diferente quando já temos quase 2000 anos pregando Jesus de Nazaré como Cordeiro de Deus? Como vão pregar agora a colocar um leão no assunto quando o que queremos é um cordeiro? Quando o que queremos é salvação? Como vão colocar agora um leão? Vejam muitos, até ministros da mensagem, questionando tudo isso e vendo que a melhor forma para buscar pessoas é enganando-os, dizendo que ainda há salvação. Quando isso já não é assim. Agora é o leão da tribo de Judá. E somente um está pregando. O dia de vingança do nosso Deus, somente um está pregando que ele está como juiz, como leão, como rei dos reis e senhor dos senhores. Como vão colocar agora um leão? Um leão não pode trazer salvação. Como vão colocar um leão? Um leão que traz é juízo. Então não queremos a pregação de um leão. Vem, muitos deram as costas e dizem, não queremos essa pregação, pois claro que não querem. Agora vejam, não queremos conhecer Deus como Rei dos Reis, não queremos conhecê-lo como o Filho de Davi, o queremos conhecer e continuar como Filho de Deus, amor, misericórdia. Mas é que o tempo de misericórdia já terminou. Vejam na página 112 do livro dos selos, nos diz o reverendo William Branham ali, uma trombeta sempre anuncia uma guerra ou uma confusão política. E daí começa uma guerra. Quando você se confunde na política e tudo se encontra em tanta confusão como temos hoje em dia, então tome muito cuidado, porque uma guerra está à mão. O reino ainda pertence ao diabo. Ainda tem essa parte na mão, pois, note bem, o mundo foi redimido por Cristo e Ele está operando a parte do Redentor semelhante, redimindo seus súditos até que o último que tem seu nome no livro tenha recebido sua redenção e tenha sido selado. E escreve aí em cima, batizado. E desenha uma pedra angular e as eras e uma flecha para a pedra angular e escreve à esquerda. Até que o último escolhido entre, Cristo faça, até que o último escolhido entre. Essa é a parte desse parágrafo. O outro é da parte de baixo. Agora vejam, quando ele nos falou e nos mandou eliminar os batismos,
terminar, a Santa Ceia também lava pés, e tudo isso por meio da voz desse instrumento, porque vejam vocês, sempre tem que ter uma voz para trazer essa advertência, para trazer essa bênção ou essa maldição, ou o que Deus vai realizar no tempo em que Deus envia um mensageiro. E ali, Deus falou, e o profeta falou. O que Deus, através desse mensageiro, trouxe e disse: 0 batismos. Se fechou ali esse ciclo divino. E vejam vocês, isso já está fechado. Agora, para tratar de entrar nesse lugar novamente de volta, estarão invalidando tudo o que Deus já nos mostrou e estarão ali entrando por outro lugar. Agora vejam vocês, há um mistério grande em tudo que é fechar uma dispensação e abrir uma dispensação, o qual o faz o mensageiro, o qual também vemos esse mistério já sendo aberto, e já não é um mistério para nós, mas que já estamos vivendo o que os profetas e os escolhidos em cada era, em cada dispensação viveram, que se fechava uma era e aparecia esse mensageiro dessa nova era, e vendo o que era ao final de uma dispensação e aparecendo o mensageiro dessa dispensação, que ia começar nesse entrelace no qual se estava terminando essa dispensação e começando a outra. E era a aparição desse mensageiro, o qual fechava essa dispensação e abria uma nova dispensação. Porque cada profeta dispensacional é quem tem a autoridade de fechar uma dispensação e abrir uma nova dispensação. Agora vejam, ele aqui continua dizendo na mensagem Tempo de Estar Unânimes. E agora, já chegou o tempo da proclamação da mensagem de reclamação. E vejam, a pessoa pode ver que ele falava isso aí nesse momento. Recordem que um profeta fala por inspiração divina e é o Espírito Santo, que é eterno. Não tem nem passado, nem presente, nem futuro, mas que é sempre um eterno presente. Ou seja, ele sempre vai falar como se estivesse no passado, no presente e no futuro. E quando fala, que corresponde isso que fala para o futuro, pois aí fala como se estivesse ocorrendo. Como quando o nosso irmão Branca falou, desculpem, de que já tinha tomado o livro, de que ele estava realizando a obra de reclamação, mas depois ele diz, isso está no futuro. E aqui o nosso irmão William nos fala que já esse tempo era um tempo que já não havia oportunidade. Mas vejam vocês, depois foi sendo visto mais claramente tudo o que estava se realizando nesse momento. Por isso, não podem tomar mensagens de lá e colocar e tratar de dar ao povo essa mensagem tal qual. Porque Deus deu mais luz em todo este tempo e deu mais luz disso que foi falado lá, para que assim o povo vá crescendo também em conhecimento do programa divino deste tempo final. Agora continua dizendo, e agora já chegou o tempo da proclamação da mensagem de reclamação, uma mensagem de juízo, uma mensagem na qual cada coisa recebe de Deus o que corresponde. Já tudo isso é agora, sendo cumprido totalmente. Os que fizeram bem recebem bênção da parte de Deus, a noiva. Mas os que estiveram atuando mal através das eras, agora que já são descobertos, isso é como quando ele dizia que aí acendeu a luz e grilos e baratas saíram correndo. Isso é o que aconteceu neste tempo. Se acendeu a luz, a noiva teve um homem que acendeu a luz e então aí foi visto quem é quem. Se viu quem é quem. E aí são o quê? São, vejam, o que ele vai dizer aí mais adiante.
Agora que já são descobertos e são declarados falsos cristos, e são declarados realmente que são. E isso o mundo não gosta e as denominações, como também não gostou aos da lei. Quando vieram os apóstolos proclamando uma nova mensagem e proclamando que a lei tinha terminado, não gostaram dessa nova mensagem. Neste tempo, a causa será a mesma. A causa da perseguição, do aperto da noiva, é que a mensagem que a noiva estará pregando, mensagem de reclamação, mensagem de Deus como leão, o mesmo Senhor como leão, com um nome novo, como filho de Davi. Essa mensagem, não gostarão dessa mensagem. Estará contra tudo que se pregou através das eras, porque já terminou o tempo das eras. Então a perseguição e o aperto virá. Agora vejam na página 6 do livro de Citações, parágrafo 49 diz: ó irmão, me dê uma igreja cheia do Espírito Santo. Deus fará em um ano o que todos os teólogos fracassaram em fazer em 2000 anos. Você espere até que a unção da igreja verdadeiramente dê em casa. Eles têm fé, o remanente pequeno, depois que as portas dos gentios é fechada. Ó Deus, ungirá uma igreja então. E aí desenha uma pedra angular e escreve porta. Quem é sujo, suje-se mais. Quem é justo, justifique-se mais. E quem é santo, santifique-se mais. E Deus ungirá a igreja com o poder de Deus. E coisas tomarão lugar. Não somente isso então, mas ele o está fazendo hoje. E à esquerda ele escreve aí remanente pequeno, e escreve também, e desenha também aí à esquerda uma pedra angular às eras e uma portinha na pedra angular e também na parte de baixo das eras. E em cima escreve a unção depois que a porta dos gentios estiver fechada. A unção depois que a porta dos gentios é fechada. Agora, continua dizendo aqui, vejam na mensagem aqui do quarto selo, vamos ir um momentinho aqui na página 269, aí nos diz, vamos ver aqui onde diz, então ele tem escrito vida e vem sobre um cavalo branco. E aqui está um homem com 3 poderes misturados, chamado morte, juntando seus súditos terrestres. Mas Cristo está juntando seus súditos que são nascidos do céu. Este tem escrito morte, mas Cristo tem escrito vida. Os que vêm com Cristo vêm também sobre cavalos brancos e são chamados, escolhidos desde antes da fundação do mundo. Amém. E além do mais, são fiéis à palavra. Amém. Eu gosto disso. São chamados, escolhidos desde antes da fundação do mundo e depois são fiéis à palavra pela sua escolha. Bem estimulados com vinho novo e azeite. E aí ele escreve à direita, vinho novo e azeite. Vem cavalgando, descendo para encontrá-lo. Eles sabem que os trovões mostrarão isto muito em breve. E escreve à esquerda, trovões. Vejam como no tempo onde ia se fechar a dispensação da graça e ia começar a dispensação do reino, aí é que os trovões iam emitir suas vozes. E onde ele disse que iam emitir suas vozes? Numa grande carpa catedral. Portanto, Deus neste tempo final está cumprindo sua promessa e está dando a conhecer o mistério do 7º selo, o mistério da vinda do Filho do Homem com seus anjos, o mistério o qual contém a revelação à fé para serem transformados e raptados. Tão simples assim. Agora continua dizendo aqui, o Dr. William Souto Santiago, na mensagem Tempo de Estar Unânimes. Então, como foram chamados, os discípulos foram chamados e sua doutrina foi chamada caminho de heresias, e Paulo dizia, conforme o caminho que chamam de heresia, conforme a esse caminho sirva a Deus, essa mensagem, a revelação, a reclamação do Senhor como leão, e a mensagem que ele traz será chamada da mesma maneira, um caminho de heresia, um caminho herege. Isso é uma heresia. Não vem agora dizendo
dizendo que já não há salvação para ninguém? Não vem dizendo que quem está sujo, suje-se mais? Vejam, o mesmo que está ocorrendo. Foi pregado que a dispensação da graça já está fechada e saíram muitos ministros dessa mesma mensagem dizendo, e é uma heresia, como vão dizer que a porta se fechou? Vem? Como tudo se cumpre ao pé da letra. Mas, se isso é o que diz a Bíblia, quando o tempo não é mais, e isso está em Apocalipse capítulo 10, que ele escreve, que esse anjo diz que o tempo não é mais, e ele escreve ali, de redenção. Pois já não há mais tempo para se limpar. O mundo não tem oportunidade para se limpar dos seus pecados, porque já não há tempo. O tempo não é mais. Agora o mundo não tem oportunidade. Mas os escolhidos sim. Eles receberam esse novo propiciatório. Agora vejam na página 80 do livro dos selos, parágrafo, como na metade, aí o parágrafo nos diz, ele agora sai do lugar de intercessão. Para quê? Para fazer sua reclamação. Ele fez a obra de Redentor. Desceu e se fez homem, morreu e fez a obra do Redentor semelhante, mas ainda não tinha feito sua reclamação, sua reivindicação. Agora vem em cena para reclamar seus direitos. Note bem o que acontece agora. Estes são os direitos pelos quais morreu, porque veio para ser parente humano, para morrer em seu lugar e assim redimi-lo. Mas o ancião estava correto quando disse que era um leão, porque ele tinha sido um cordeiro intercessor, o cordeiro ensanguentado, mas agora vem como leão. Os dias de intercessão cessaram. Quem estiver sujo, suje-se ainda. Quem é justo, justifique-se. Seja ainda justificado. E quem é santo, seja santificado ainda. A situação agora terminou. Oh, irmão. E então o quê? Então o quê? E lembre, isto vem durante a sétima era da igreja, quando os mistérios de Deus serão abertos. Agora note muito bem, isto é algo que vocês têm que captar. Ele esteve fazendo sua obra de mediação, intercedendo pelo crente por 2000 anos como um cordeiro. Agora, ele está tomando um passo, dando um passo, saindo da eternidade para tomar o livro da ata do título e abrir os selos e revelar os mistérios. Quando? No tempo do fim. Vem? Bem, continuemos. Ele vem para abrir os selos e soltar todos os mistérios para o sétimo anjo, cuja mensagem é revelar todos os mistérios de Deus. E escreve à esquerda, ao sétimo anjo. E embaixo, ele escreve, se refletiu no sétimo anjo da sétima era, o que fará o sétimo anjo dispensacional. Da dispensação do reino, que é o anjo de Jesus. É o Espírito Santo, é o anjo de Jesus. É o Espírito Santo, o qual, na página 134, lemos que se encarnaria neste tempo final. Esse é o profeta mensageiro dispensacional, o sétimo mensageiro dispensacional. Continua dizendo, os mistérios de Deus estão aqui nestes 7 selos. Assim ele disse, agora vem o Cordeiro e muda de ser um mediador entre Deus e os homens e se converte em um leão. E quando se torna um leão, toma o livro que contém os seus direitos. Deus o reteve e é um mistério, mas agora vem o Cordeiro. Ninguém podia tomar o livro porque ainda estava nas mãos de Deus. Nenhum papa, nem nenhuma outra pessoa pode tomar o livro. Os 7 selos não foram revelados. Mas quando sua obra termina como intercessor, então ele aparece. E o ancião disse que era um leão. E ele vem saindo. Oh, irmão, que coisa tão tremenda! Para tomar o livro e para revelar os mistérios de Deus, os quais foram pontos de suposição e conjectura através de todas as eras denominacionais. E também passamos a página 102, vejam aí o que nos diz. 102 embaixo diz,
Agora o Cordeiro, durante o tempo de intercessão, conhece os que têm seus nomes no livro da vida antes da fundação do mundo. Aí ele escreve à direita futuro, e até que todos eles venham ser manifestados nessa terra, ele não pode deixar esse lugar. E escreve, o último entrar, à direita. Esse lugar, entendem? Aí está perfeitamente a predestinação. À esquerda aqui tinha desenhado uma pedra angular e as eras. Ele tinha que ficar ali porque ele veio morrer por todos aqueles que Deus tinha ordenado para a vida eterna. Ele os viu pelo seu conhecimento prévio, não pela sua própria vontade, porque sua vontade é que não se perca nenhum. Mas pelo seu conhecimento antecipado, ele sabia quem seria salvo e quem pereceria. Embaixo da página 102, aí embaixo escreve a intercessão até o último entrar. E continuamos na página 103. Então, enquanto faltasse um só nome, por ser lançado, por ser declarado na terra, Cristo teria que ficar ali como intercessor para redimir esse indivíduo. E escreve à direita, último, futuro. Mas, tão pronto como esse último nome tenha sido lançado ao cloro, ele escreve cloro. Então, os dias de intercessão terminam. Quem é sujo, suje-se ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Então ele deixa o santuário, e esse lugar se converte em tribunal de juízo. E aí desenha uma pedra angular, as eras e a flecha para a pedra angular. Ai de todos aqueles que estão fora de Cristo nesse tempo. E também na página 343 nos fala ali de tudo isso, vejam, diz... Mas quando se trata de lidar com Israel, nessa última parte da semana 70, ele lida com eles como uma nação. Para esse tempo já terá cessado sua obra entre os gentios. A hora se aproxima rapidamente e pode ser até nessa mesma noite quando Deus se torne completamente dos gentios. Correto. Ele assim o disse, e Jerusalém será pisoteada das pessoas até que os tempos dos gentios sejam cumpridos. Em inglês, gente foi traduzido gentios. Então, quando os tempos dos gentios tiverem se cumprido, quem é sujo, suje-se ainda. E quem é justo, seja justificado ainda. E então já não haverá sangue sobre o propiciatório, e o sacrifício terá sido tirado do altar. O único que resta será fumaça, relâmpagos e juízo. E aí desenha uma estrela de Davi à esquerda. E isso é o que será derramado durante esse tempo. O Cordeiro já terá cessado sua obra de intercessão sobre o trono. Tipificamos isso perfeitamente, o Redentor semelhante. E o Cordeiro morto, degolado, que se apresentou, o qual tinha sido ferido e estava sangrando. E ao se apresentar, tomou o livro da sua mão. Então, os dias de intercessão cessarão. Agora, vem para reclamar o que redimiu. Amém. Isso me faz tremer. Agora vejam. Continua dizendo aqui na mensagem que estamos lendo de Tempo de Estar Unânimes, continua dizendo o Dr. William Souto. Então, essa é uma mensagem que não gosta. Imagine, tanta gente perdida e dizer que já não há oportunidade. Então, as religiões, os governos, todos os sistemas dirão. Isso é uma heresia. Tirar a esperança de uma humanidade que já está quase morta. Vejam mesmo que esteve dizendo há alguns minutos, o mesmo que ministros, até da mensagem, se colocaram já a ir de volta e dizer, não se preocupe que a porta está aberta. Quem é você para dizer que a porta está aberta quando Deus já disse que a porta da dispensação da graça está fechada? Por isso, prestarão contas todos aqueles que estiverem desviando o povo para trás. Eles dizem, quase morta, mas está morta por completo. Estão mortos e não sabem. E tirar a última esperança que tinham, o Cordeiro de Deus. Mas não é que estamos tirando, é que o Senhor já saiu. Já não é Cordeiro, já não há esperança para eles. O que há já é juízo, destruição, grande tribulação. Então o que a noiva pregará para o mundo é entrar para a grande tribulação. Vejam o que lemos ali, que vem
essas pessoas para receber forças, para entrar à grande tribulação. Rejeitaram a mensagem de salvação, rejeitaram Cristo como Cordeiro, e agora está como leão. E agora não há quem esteja em pé diante dele. Agora, quem poderá resistir sua vinda? Agora, quem poderá resisti-la? Primeiro, zombaram muito do Cordeiro. Você sabe que um cordeiro bate e faz quantas coisas querem, e está quietinho. Mas, agora vejam, sob a dispensação da graça, sob os mensageiros e sob o ministério do irmão Branham e também sob o ministério do Dr. William Souto Santiago, ele estava operando e se manifestando como Cordeiro de Deus. Agora, o Filho do Homem ia se manifestar depois da vinda do Filho do Homem, no reverendo William Branham, que é título de profeta. E a próxima vez que ia se revelar, ia ser em juízo. Consequentemente, aí há uma revelação muito grande, porque entre o precursor, que foi João Batista, e o precursado, que foi Jesus, havia um mensageiro à igreja hebraica, o qual disse tudo o que estaria ocorrendo, e esse foi o arcanjo Gabriel. Vem o simples que é tudo? Agora vejam, na página do livro dos selos, na página 22, parágrafo 183, nos diz: o Filho do Homem está agora sendo revelado desde o céu. Virá depois de um tempo, irmão Branham. É agora. E eu desejo não fazer isso tão pessoal nessa reunião. Espero que seu espírito dentro de você, que é dado por Deus, possa ler o que eu estou falando. O Filho do Homem já veio da sua glória e está se revelando a si mesmo por uns quantos anos passados à sua igreja em sua misericórdia. E isso foi no reverendo William Branham, ensinando sua grande presença, fazendo as mesmas coisas que ele fez quando ele esteve aqui na terra, se revelando a si mesmo como ele fez a Abraão antes da destruição. Ele veio agora em misericórdia, se revelando a si mesmo à igreja. Riram e o escarneceram. A próxima vez, e aí escreve na terceira dispensação, ou seja, na dispensação do reino. E a próxima vez não é contada essa vez no Dr. William Souto Santiago, porque ele veio sob a dispensação da graça. E já sabemos quem ele foi e qual mensagem trouxe. Consequentemente, todo aquele que não receber a mensagem do irmão Branham nem do irmão William, do Dr. William Souto Santiago, não poderá ser transformado. Por quê? Porque nessa mensagem, o que eles trouxeram, essa mensagem trazia o cumprimento do que ia ser mais adiante a vinda do Senhor, o que ia ser o cumprimento dessa palavra, dessas profecias, de toda essa revelação, o que ia ser a realidade dessa mensagem, era o que ia trazer a fé aos escolhidos de Deus. Por isso, todo aquele que não receber a mensagem do reverendo William Branham e do Dr. William Souto Santiago não poderá ser transformado. Como pode receber a mensagem do irmão Branham e do nosso irmão William e pode ser transformado? Recebendo o que eles falaram que seria a vinda do Senhor, recebendo o enviado, recebendo o sétimo mensageiro dispensacional, recebendo o ungido de Deus neste tempo final. Esse grupo de escolhidos, sim, seria transformado, recebendo o cumprimento da mensagem que eles trouxeram. Tão simples assim. Ele se revela a si mesmo, diz, na próxima vez que ele se revelar a si mesmo, será no juízo ao mundo e às nações que se esqueceram de Deus e pecaram sua maneira de graça. Seu dia de graça, e escreve a segunda dispensação, ou segunda dispensação, seu dia de graça, ou melhor. E escreve aí, Elias e Moisés. E a próxima vez que ele ia se revelar era como o leão da tribo de Judá, em juízo. E a próxima vez depois do reverendo William Branham é no mensageiro dispensacional, o qual neste tempo final está como o leão da tribo de Judá, dando a conhecer todo esse mistério do sétimo selo, que é a vinda do Filho do Homem com seus anjos. No Dr. William Souto Santiago não se cumpriu isso porque não veio.
em juízo. Ele veio ainda em misericórdia, e já vimos. Onde e qual mensagem, quem foi? Esse mensageiro, grande mensageiro. Esse mensageiro foi o mesmo que apareceu lá, a Virgem Maria. Vejam como Deus esteve nos falando cada vez mais claro, e como esse mistério continua sendo aberto, o qual traz em breve todo esse aperto e toda essa perseguição, a qual se torna a Igreja Virgem em fato e aos 144.000. Mais adiante. Agora ele escreve em cima, Apocalipse 19, 11 ao 21, também escreve aí. Agora continua dizendo aqui o Dr. William Soto. Tempo de estar unânimes, diz. Agora é tempo em que é um trono de juízo, e o juízo começa pela casa de Deus. E se o juízo começa pela casa de Deus, onde vão aparecer os ímpios e os pecadores? Se a coisa vai ser dura, difícil até para a noiva, e cada qual tem que estar direitinho, e se não está direito, pois o apóstolo Paulo disse numa ocasião, entregue-no a Satanás. Este é um tempo de corrigir, acertar todas as contas que temos pendentes. Este é um tempo de arrumar, de corrigir nossas vidas diante do Senhor. Este é um tempo em que a esposa do leão tem que estar realmente como uma rainha. Tem que andar como deve andar, conforme a vontade do seu rei e seu esposo. Eis o esposo, saí a recebê-lo. Cada um tem que estar em sua posição correta, nesta hora final. Agora vejam nessa mesma mensagem um pouquinho mais adiante. Ele diz, agora encontramos que estamos em um tempo tão grande e tão glorioso, no qual nós temos que ter muito cuidado, e minha recomendação é, se você não pode entender essas coisas que Deus está dando a conhecer ao seu povo, cale a boca. Cale a boca. E assim não corre o risco de cruzar a linha e cair na blasfêmia contra o Espírito Santo. Porque essas não são coisas dos homens, mas são as coisas do Espírito. E não se pode brincar com elas, porque quem se coloca a brincar com elas está brincando com sua própria salvação. Vimos nessas porções onde estamos colocados mais claramente, e cada vez vai se falando mais claro, porque tudo isso é o que está dando à igreja noiva a fé de rapto, está colocando cada pessoa no grupo correspondente, a mesma palavra se encarrega e os identifica em que grupo cada pessoa está. E os escolhidos podem ver e podem identificar também em que grupo estão e em que grupo estão os demais. Vimos a unção da noiva depois que a porta dos gentios está fechada. Foi para mim um privilégio grande, uma bênção grande poder saudá-los nessa ocasião, nessas palavras, e que Deus continue nos abrindo entendimento e as Escrituras para continuar compreendendo todo o mistério do sétimo selo, o mistério da segunda vinda do Senhor, o mistério que está nos dando a fé para ser transformados e raptados. Continuem passando um dia feliz, e já amanhã, domingo, estaremos vendo. O juízo começa, ou começará, pela casa de Deus. Que Deus os abençoe e guarde a todos.